a nossa saudação a todos aqueles que buscam o descanso em Cristo Jesus. A lição dessa semana inicia lembrando-nos que vivemos em meio a um grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás. No Jardim do Éden, esse conflito atingiu a Terra, atingiu a todos nós numa escala global. Toda a natureza sofre hoje as consequências desse grande conflito. Mas, acima de tudo, a lição destaca que você e eu somos alcançados de modo pessoal e individual por esse conflito. Porque criados com livre-arbítrio, como seres inteligentes, nós decidimos a cada dia que lado vamos ocupar nesse conflito. E assim, através das nossas decisões, apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar de vivermos num mundo muito complexo, apesar de toda a agitação global que nos cerca, nós podemos encontrar descanso em Jesus. Se nos ligarmos a Ele, se decidirmos amá-lo e servi-lo, se crermos nele. Porém, nós somos lembrados também que esse descanso aqui é um descanso temporário, porque breve chegará o tempo em que entraremos definitivamente no descanso de Cristo em seu santo reino. Assim é que a lição dessa semana analisa 5 textos básicos do Novo Testamento que nos falam do descanso de Deus em Cristo Jesus. O primeiro deles está na mensagem apresentada por Deus ao apóstolo São João no Apocalipse. João estava agora com mais ou menos 90 anos de idade, exilado na ilha de Patmos, e era o último dos apóstolos de Cristo ainda vivo. Todos os demais já haviam sido martirizados. A igreja enfrentava agora uma nova situação com uma nova geração dirigindo-a. Surgiam perseguições, heresias, toda sorte de problemas. E João se encontrava agora preocupado. E se lembrava das palavras de Jesus. Eu estarei sempre com vocês. Eu vou aos céus, mas eu voltarei para buscá-los. E vocês estarão para sempre comigo. Naquele momento, sozinho, João foi confortado, fortalecido com uma gloriosa visão, o Apocalipse. Jesus Cristo revelou-se a ele em seu poder e glória, reinando nos céus. E João viu o trono de Deus, e o Senhor mostrou a ele que ele continuava cuidando da sua igreja. Deus mostrou a João profeticamente a história da igreja e os eventos finais na história do mundo antes que ele pudesse retornar a essa terra. E assim, João teve a certeza da vinda do Senhor e entrou na sua vida espiritual em descanso com Cristo Jesus. A segunda mensagem que nós estudamos esta semana foi apresentada por Jesus aos seus discípulos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. No Monte das Oliveiras, pouco antes da sua morte, Jesus descreveu quais seriam as condições do mundo antes da sua segunda vinda. Que sinais haveria da sua vinda? Apresentou-nos um esboço do tempo do fim, que nós observamos hoje ao nosso redor nas coisas que acontecem. E Jesus descreveu para eles detalhadamente a sua segunda vinda. Jesus disse que viria com seus milhares de anjos em glória e majestade nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus não falou num arrebatamento secreto. Não, ele disse, ele viria com milhares de anjos que reuniriam os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Um seria deixado, o outro escolhido. Mas Jesus disse, os justos que estivessem vivos seriam transformados como que no abrir e fechar de olhos. Os sepulcros se abririam numa primeira grande ressurreição. E agora os justos transformados seriam todos levados para os ares, para as nuvens, para o encontro com Cristo, e daí conduzidos para a Nova Jerusalém Celestial. Assim, Jesus nos apresenta alguma coisa real, literal. E ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, e um dia eu virei para buscá-los. Jesus determinou que eles orassem e perseverassem até o fim. Essa mensagem nos enche hoje ainda de grande esperança. A terceira mensagem que nós encontramos na lição dessa semana
é apresentada em Apocalipse capítulo 14. Dirigida aos remanescentes filhos de Deus, que viveriam nos últimos dias da história. Eles são apresentados ali em Apocalipse como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tendo o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo, anunciando o quê? A justiça de Cristo, vindicada em seu juízo no céu, quando ele apresenta a sua vida justa e perfeita em lugar dos nossos pecados. Anunciando o perdão, a restauração de todas as coisas para aqueles que se reconciliam com ele. Anunciando a queda da Babilônia espiritual desse mundo. Anunciando a adoração ao verdadeiro Deus, expressada na obediência aos seus mandamentos, expressada, manifestada no sábado como dia de adoração, um símbolo, um sinal do seu descanso eterno. O Evangelho eterno, apresentado em Apocalipse, é um chamado a todos nós para vivermos adorando ao Senhor, para que finalmente possamos entrar no seu descanso eterno. A quarta mensagem que analisamos essa semana foi apresentada em Hebreus capítulo 11. Paulo apresenta ali a corrida da fé, dos filhos de Deus através dos séculos. E o apóstolo diz que eles viveram pela fé na promessa de Deus de que um dia viveriam no seu descanso, no seu santo reino. Porém, diz Paulo, eles aguardaram essa promessa, o seu cumprimento. Porém, eles não obtiveram o cumprimento dessa promessa. Eles como que a viram de longe. Porque nesse mundo de pecado, eles descansaram das suas obras em sua caminhada nesse mundo, na expectativa de um evento futuro, na expectativa da vida eterna. Porém, eles descansaram antes de ver a concretização desse sonho. Jesus nos diz, nos ensinou, quando aqui esteve, que a morte é como um sono. Jesus comparou a morte a um sono. Cessa a vida e o fôlego retorna para Deus que o deu. Mas Jesus enfatizou, acima de tudo, a primeira e grande ressurreição que ocorrerá na sua vinda em glória e majestade. A segunda vinda de Cristo sempre foi a grande esperança dos filhos de Deus através dos séculos. A ressurreição, o seu conforto, de viverem para sempre com Cristo Jesus no seu santo reino. Se por algum motivo nós somos alcançados pela morte, nesse mundo de dor e sofrimento no qual vivemos, nós podemos ter a certeza, a convicção de que a morte será para nós apenas um sono, um descanso temporário. Porque em Colossenses capítulo 3, verso 4, nós lemos o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, se fecharmos os nossos olhos e descansarmos do sono da morte, a próxima coisa que veremos em seguida, no abrir e fechar de olhos, será a volta de Jesus e a ida para o seu santo reino. Assim a palavra de Deus nos diz que podemos encher-nos de esperança. A quinta mensagem que estudamos nessa semana foi apresentada por Paulo em suas cartas, quando ele nos mostra que o cronograma profético na Bíblia é como que um GPS de Deus, nos mostrando o rumo e o tempo para entrarmos no descanso do Senhor. O GPS nos indica a direção a seguir. Se nós atendermos as indicações do aplicativo, nós nos deslocaremos com segurança e com tranquilidade chegaremos ao destino ao qual nos propomos. Pode até ser que nós decidamos não seguir as instruções do GPS. Queremos seguir um atalho ou imaginamos que já conhecemos melhor o caminho. Só que aí nós corremos o risco de nos perdermos no caminho, nos tornarmos ansiosos, inquietos, preocupados. Assim é que as Escrituras Sagradas funcionam como um GPS, que nos apontam um caminho seguro e tranquilo para que o nosso coração encontre descanso e paz no amor de Deus. Entremos no descanso de Cristo Jesus.
Ao estudarmos diariamente a palavra de Deus, nós podemos comprovar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos obter resposta para as nossas inquietações, mesmo que não encontremos respostas para as nossas orientações, para as nossas orações. Quando nós compreendemos os ensinos da palavra de Deus, isso nos ajuda, nos dá uma perspectiva adequada do plano de Deus para a nossa vida. Assim é que nós necessitamos viver em comunhão com Deus. Vivemos uma vida de oração, temos momentos diários de comunhão com Ele, a fim de que, estudando a sua palavra, nós possamos encontrar paz e alegria no Senhor. Enfim, como diz o apóstolo São Paulo, a nossa confiança deve estar fixada na realidade divina da pátria celestial, onde encontraremos descanso e paz definitiva no Senhor. Mesmo aqui, em meio ao grande conflito, em meio aos problemas que nós vivemos, se nós vigiarmos e orarmos, se nos aproximarmos mais do Senhor, nós poderemos encontrar paz em meio às provações. Não importa as provações que nós enfrentemos, Deus continua falando conosco, Deus continua nos assistindo. Mesmo quando nos encontramos sozinhos, quando nós nos sentimos desanimados, Cristo nos promete visitar-nos com sua presença. Promete nos conceder uma paz que excede todo entendimento. E Ele nos promete: eu estou convosco todos os dias. Ou seja, hoje, amanhã e sempre. Que essa seja a minha e a sua experiência. Que entremos no descanso de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor.